A revista Veja, hoje, chegou com uma bomba. Todo mundo já deve ter ficado sabendo, pelo menos alguns detalhes aí da trama do que estava no celular do Tenente Coronel Cid. O que nenhum analista falou é o caminho que a Polícia Federal está trilhando, e a reportagem da Veja serviu exatamente para isso, que é o caminho para pegar o Bolsonaro. Pelas mensagens, as primeiras mensagens que foram divulgadas lá atrás, 3, 4 semanas atrás, pouco depois dele ser preso, já dava para saber uma coisa: o Bolsonaro não usava o celular para se comunicar com ninguém. Quando o Bolsonaro se comunicava, ele o fazia através do Tenente Coronel Cid, que estava com ele praticamente 24 horas por dia. Ok, Tenente Coronel Cid se comunicava com vários militares do alto escalão e de escalões mais baixos, falando sobre golpe, e recebia pedidos de intervenção, de golpe e tudo mais. Ok. Mensagens reveladas mostram que um atual coronel da ativa, que enquanto eu gravo o vídeo ele ainda não foi demitido, espero que seja demitido e preso, Coronel Lawand, não sei nem como pronuncia o nome desse bandido, ele que está hoje em Washington, ganhou uma tetinha para mamar lá no governo Bolsonaro, mas ele começou quando o Lula já tinha assumido. Ele está em Washington. Esse coronel, ele ainda estava no Brasil, ele era um dos que mais instigava o Tenente Coronel Cid a mandar que o Bolsonaro usasse o artigo 142 da Constituição e convocasse as Forças Armadas para um golpe. Em uma das mensagens, o Tenente Coronel Cid chega a falar: olha, o Bolsonaro ele não confia no alto escalão das Forças Armadas. Só por isso não tivemos golpe. Porque o alto escalão das Forças Armadas não quis. E não quis porque recebeu ameaças dos Estados Unidos. Lembre-se, antes e depois das eleições, os americanos emitiram notas dizendo que não, que no Brasil não é para ter golpe. E a gente sabe que só tem golpe na América Latina quando os Estados Unidos querem. Quando eles não querem, não tem. Às vezes eles querem e não conseguem, mas se eles não querem, não tem golpe. É isso que acontece. Pois bem, essa matéria, se você ler a matéria inteira da Veja, tiver paciência de ler tudo, ao final da matéria você fala: nossa, não tem quase nada contra o Bolsonaro, exceto o fato de que ele estava 24 horas com o Coronel Cid. E que, obviamente, tem vários documentos redigidos. É óbvio que o Bolsonaro sabia disso. E aí que está o X da questão, e aí que a Polícia Federal está usando para pressionar o Coronel Cid. Por quê? Porque os policiais hoje sabem que o Tenente Coronel Cid, ele por enquanto ainda não delatou, e que a situação dele está muito ruim, que ele vai pegar mais de 90 anos de prisão, e agora está confirmadíssimo que vai pegar 90 anos de prisão. Já vou te mostrar aqui um dos planos de golpe de Estado que estava no celular do Tenente Coronel Cid, que se liga diretamente à minuta do golpe que tinha o Anderson Torres na casa dele. Quer dizer, as duas coisas se interligam, e são dois funcionários diretos do Bolsonaro. Ok. Porém, o Bolsonaro se resguardava bem. No celular dele não tem muita coisa, o Bolsonaro não falava com pessoas por celular, e o Bolsonaro se comunicava através do Tenente Coronel Cid. Portanto, a matéria da Veja praticamente joga quase tudo nas costas do Cid e diz: ó, Cid, agora você vai ter que delatar, senão você vai assumir todos os crimes. É isso que vai acontecer, Cid. Você vai assumir tudo, vão pegar o Bolsonaro de uma maneira ou outra e você vai se ferrar. Ou você delata agora e fala por que você é quem estava aí organizando o golpe de Estado, você sendo o ajudante de ordens do maior beneficiário do golpe de Estado, ou o que vai acontecer é que ele já te abandonou e você vai ficar muito tempo preso. Então a matéria da Veja é uma pressão muito forte no Cid e em todos os familiares do Cid, inclusive a esposa dele que está solta ainda, para falar: olha, vocês serão todos presos. Vai preso o Cid, vai presa a esposa dele, e a esposa do Coronel Cid está na matéria, é aquele tipo de coisa que faz com que o cara que está preso fique assim: eita caraca, agora ferrou, porque vão prender minha esposa também. Se prender a esposa, aí o cara tem filha, não sei se o Cid tem filhos, mas deve ter, aí o que vai acontecer? Ferrou. Então, olha, parece que a matéria foi feita sob medida. Eles não divulgaram o relatório inteiro da Polícia Federal, a que a Veja teve acesso, mas divulgaram partes. As partes são sob medida para forçar a delação do Tenente Coronel Cid. Então a situação do Bolsonaro está piorando dia após dia. Aqui está um dos documentos que a Veja mostrou, que estavam no celular do Tenente Coronel Cid. Eu vou te ler qual que era o plano do Bolsonaro, do Cid, desse pessoal, depois que o artigo 142 fosse invocado. Primeiro, A. Nomeação de interventor que coordenará as medidas de restabelecimento da ordem constitucional. B. Fixação de prazo para restabelecimento da ordem constitucional. C. Designação expressa de que, além das Forças Armadas, as instituições de segurança pública de nível federal também estarão subordinadas ao interventor.
D. Determinação de quais atos praticados pelo Poder Judiciário devem ser suspensos imediatamente, inclusive com afastamento preventivo daqueles que praticaram atos em violação direta da Constituição Federal. E. Abertura de inquérito para investigação das condutas das autoridades afastadas preventivamente e, ao final, encaminhamento desse inquérito ao órgão com competência. Tá. F. Autorização para que o interventor suspenda outros atos inconstitucionais praticados pelo Poder Judiciário. G. Tendo sido afastados os ministros do TSE, devido ao fato de serem responsáveis pela prática de atos com violação de prerrogativa de outros poderes, devem ser chamados a integrar a corte respectivos substitutos. Os atuais ministros do TSE, relativamente às vagas do STF, são Cássio Nunes, André Mendonça e Dias Toffoli. H. Deverá o interventor fixar prazo para a realização das novas eleições. Aí depois nas conversas não falam quando seriam tais as novas eleições. Lembrando que no golpe de 64 é a mesma coisa. Eles iam garantir a ordem constitucional, acabar com o comunismo e convocar novas eleições em momento oportuno. O que demorou o quê? O que demorou mais de 25 anos. É isso. Então era isso que eu queria aí, Tenente Coronel Cid e os militares. Ele citou ali os ministros indicados pelo Bolsonaro e Dias Toffoli, porque eles são os próximos na lista para entrar no TSE. O Cássio Nunes entrou no TSE já, o André Mendonça é o próximo a entrar e depois dele vai entrar o Dias Toffoli. Então citaram os três ali. Por acaso, 2 deles são ministros da confiança do Bolsonaro, indicados por ele, e outro, Dias Toffoli, quando era o presidente do STF, estava sempre abraçando com o Bolsonaro, estava sempre amiguinho do Bolsonaro, e agora que não é mais o Bolsonaro presidente, o Dias Toffoli mudou de lado. O Dias Toffoli tá ali, vai para lá, vai para cá, é o pêndulo. O Dias Toffoli é um pêndulo, né? Vai para lá e vai para cá. Pois bem, o que acontece? Esse plano estava no celular do Coronel Cid. Quando você lembra das mensagens do Cid, de que queriam sequestrar o Alexandre de Moraes, para que ele fosse para lugar incerto e não sabido, você pensa, peraí, então realmente iam pegar o Alexandre de Moraes, sequestrá-lo, torturar, matar, fazer saber o que lá. Lembre-se, durante o golpe militar de 64, e é isso que mais me irrita quando eu vejo essas matérias. Li a matéria do Globo, do G1, do Metrópolis, da Folha, do UOL, de todo mundo repercutindo a matéria da Veja. Ninguém cita o fato de que, olha, não tem nada constitucional no que eles estão fazendo, absolutamente nada. Porque no golpe de 64 também usavam palavras muito bonitas, assim, nossa, porque estamos, a Constituição, blá, 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 os direitos constitucionais estavam sendo violados, nós estamos restabelecendo a ordem jurídica deste país, nós estamos restabelecendo a moral deste país. Então, eles tinham sempre palavras bonitas. Como você lê ali as palavrinhas e fala, nossa, a ordem constitucional, olha, esse pessoal cometeu crime, blá, blá, blá. Isso não cita. A matéria não faz o paralelo de que esse pessoal, que são muitos deles filhos, netos de ditadores, ó, Campos Neto aí, o presidente do Banco Central, literalmente o nome dele é Roberto Campos Neto, porque ele é neto do ministro da Economia da ditadura, que fez com que 1 milhão de brasileiros morressem de fome por ano, que entregou todas as riquezas possíveis e imagináveis na época da ditadura aos americanos e aos gringos. Pois bem, agora o que acontece? A mesma coisa. Houve a tentativa de golpe, só que uma das mensagens é crucial. Eu não sei se vai dar para ler, eu deixei aqui bem grande, o maior possível. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler já para você, e aqui está a resposta do Cid. Apareceu a publicidade da Veja aqui no meio. Vou fechar aqui, mas eu vou ler para você, vamos lá. O atual coronel da ativa, Coronel Lawand, diz: Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprir, o problema é deles. Acaba o exército brasileiro se esses caras não cumprir a ordem do comandante supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso, o presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara, na papuda, porque até isso aquele filho da pi quer tirar dos caras. O direito de ser preso é prisão especial com curso superior. Vai tirar. Cid, temos que pensar, cara, não podemos ser agora racional, não. É emotivo, tem que ser racional, cara. Pelo amor de Deus, não tem que ser emotivo, tem que ser racional. Tá. Aí o Cid responde isso aqui, que é a mensagem-chave. Mas o PR não pode dar uma ordem se ele... Vou ler aqui, grandão. Mas o PR não pode dar uma ordem se ele não confia nas ACE, Alto Comando do Exército. No ACE, no Alto Comando do Exército. Aí o coronel diz, então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo. Ou seja, aí está a trama do 8 de janeiro.
presidente não deu a ordem durante o mandato dele, então o presidente Bolsonaro não deu a ordem porque ele não confiava no alto comando do Exército. O alto comando do Exército recebeu a ordem. Lembremos, pouco antes da eleição, o general Paulo Sérgio, então comandante do Exército, ele foi chamado a Washington e ele teve uma reunião com o chefe do Exército norte-americano. O que será que falaram para o Paulo Sérgio naquela reunião? Nós talvez jamais saberemos, mas... Jamais sabemos, né? Pois bem. Eu tô confundindo agora espanhol com português. Se eu errar uma conjugação aí de verbo, que a minha cabeça tá uma loucura ultimamente. Pois bem, o que acontece? O general Paulo Sérgio foi lá. Os americanos falaram alguma coisa, porque você vê que o alto comando do Exército é extremamente golpista. Gente assim que é golpista, saudosista da ditadura, gente da pior espécie, falou, não vou. Vai dar ruim, não vou. Outras mensagens do Tenente Coronel Cid, não essas reveladas agora, mas reveladas algumas semanas atrás, se você fizer um paralelo, também mostram que todo mundo queria convencer o Vieira, que o Vieira era o então chefe do Exército. Então tinha o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, e o Vieira, e não dava porque eles não estavam querendo, principalmente o chefe do Exército. Do alto comando das Forças Armadas, eu lembro, pelo menos do Exército, eu lembro que em novembro eu fiz um vídeo aqui, saíram matérias em diferentes veículos, ouvindo generais, dizendo que, olha, pelo menos 60% dos generais rechaçam toda e qualquer tentativa de golpe. E se tiver algum golpista, um ou dois, eles não falam quais são. Então, você pensa que são 16 generais, aí você fala, 60%, quer dizer, são pelo menos aí 10 generais, 9, 10 generais, que estão contra qualquer tentativa de golpe. Então você fala, tá ruim a situação do Bolsonaro. Eu lembro que naquele dia eu dei risada, falei, imagina o desespero do Bolsonaro. E tá aqui o desespero dos bolsonaristas exposto em mensagens. Só que a coisa vai piorar. Essa mensagem que cita o presidente não quer porque ele não confia, ou seja, ele quer, ele não pode dar ordem porque ele não confia, mas ele quer. Ou seja, o Bolsonaro estava sabendo. Então, por mais que a matéria da Veja diz, não se sabe se o Bolsonaro sabia das conversas. Sabia. Ele não deu ordem porque ele não confiava no alto comando, ele achava que ele ia dar ordem e o comando ia falar que não. Aí o coronel falou, não, mas a gente aqui de baixo, tem mensagens que o coronel fala, a gente aqui de baixo vai. Tem uma aqui em que o coronel fala, meu amigo, na saída do QG encontrei bom rosti. Como rosti? Foi uma conversa longa, mas para resumir, se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. De moto próprio, o Exército Brasileiro nada vai fazer porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do Presidente da República. Mensagem recebida de um amigo do QG. QG era lá onde eles estavam em frente ao quartel-general. Ali no acampamento golpista, o QG era em frente. Ele, não o deixe esmorecer. Esse é o general. Até que no final, dia 21 de dezembro, isso um pouquinho antes ainda, mas no dia 21 de dezembro tem a última comunicação deles em que o Cid fala, infelizmente não deu. Mas antes disso ainda, o coronel fala, Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar ordem, se a cúpula não tá com ele, a divisão abaixo está, assessore e dê-lhe coragem, pelo amor de Deus. Daí o Cid fala, muita coisa acontecendo, passo a passo. Você vê que a coisa tá ruim pro Cid. Só que o que vai forçar o Cid a delatar é essa parte da matéria. Eles não citam a conversa na parte da matéria, mas citam uns trechos, mas olha só. O relatório mostra que Gabriela Cid, mulher do Cid, que teve celular apreendido na investigação da fraude do cartão de vacinação, era uma militante aguerrida. Fez convocações para que apoiadores de Bolsonaro invadam Brasília. É 8 de janeiro. Que está sendo investigado. Não é a tentativa de golpe é investigada? É, porque não existe o crime de tentativa de golpe. É crime de golpe de Estado. Se você tentou e não conseguiu, é golpe de Estado. Só que teve a tentativa aí de convencer os generais, mas a principal investigação, o escopo aí da investigação, o objeto, é o quê? São os crimes de 8 de janeiro. Aí olha só o que acontece com a Gabriela Cid. Militante aguerrida, fez convocações para que apoiadores de Bolsonaro invadam Brasília, pregou paralisação dos caminhoneiros, que aconteceu no dia 8 à noite, e aconteceu também depois da eleição do Lula, e ataca Alexandre de Moraes. Em um diálogo com a filha do general Eduardo Vilas Boas, eles colocam a filha do Vilas... Olha, é providencial. Nesse exato momento, o Vilas Boas está lá todo entubado, todo ferrado, aí comendo pão que o diabo amassou antes de ir pro inferno. Não sei se existe aí inferno, mas se existe um lugarzinho preparado para ele lá. O Vilas Boas deve estar assim, cara, a minha filha vai ser presa. Minha filha vai ser presa. Cid, abre o bico. Abra o bico. Jogue o chefão aos leões. Estão jogando todo mundo para pressionar o Cid. Agora a esposa dele e a filha do Vilas Boas. Vamos lá. Aí, esse diálogo foi travado logo depois do segundo turno das eleições. Ela prega a necessidade de um novo pleito e adoção do voto impresso. Aí diz a esposa do Cid. Estamos diante de um momento tenso, onde temos que pressionar o Congresso. A filha do general responde, ou isso ou a queda do Moraes.
Ou seja, a coisa tá ruim. Em um outro grupo de militares, a Polícia Federal não identificou os militares, pelo menos nesse relatório, com certeza sabe quem é quem, mas nesse relatório não tá, porque por algum motivo não era relevante. Estavam falando em sequestrar o Careca e arrastá-lo por Brasília, ou seja, queriam matar o Alexandre de Moraes, esse era o plano do pessoal. Então agora, isso tudo que veio à tona, não é à tona falar, nossa, tinha um plano golpista. Nossa, tinha um plano golpista, que novidade, todo mundo já tá careca de saber, o Alexandre de Moraes, então, literalmente careca de saber. O que acontece é o seguinte, tá aparecendo as provas? Então, a gente sabia que ia aparecer prova. Agora é o seguinte, ô Cid, ou você começa a mostrar aí o envolvimento direto do Bolsonaro, ou antes de pegar o Bolsonaro, que vamos pegar o Bolsonaro, não tenha dúvidas, é muita prova. Vamos pegar a sua esposa, vamos pegar a filha do Vilas Boas, tem coronel aí que tá pra ser preso, tá lá em Washington, esse coronel deve estar se borrando de medo hoje. Tem coronel, assim, se tem um lugar fedorento nos Estados Unidos, é lá em Washington, a casa do coronel, que tá todo marrom, assim. A roupa dele tá toda marrom aqui atrás, ó, de tanto medo que tá o coronel, que vai ser preso. Vamos pegar muita gente, aí depois a gente pega o Bolsonaro. Ou, Cid, você delata agora, e aí a investigação acelera. E aí, que é o quê, Cid? É isso que está acontecendo nesse exato momento. E o pior, o Cid, quando ele delatar, agora chegou no momento em que, caso ele abra o bico, não vai ser nem para salvar a si mesmo. A chance dele abrir o bico para se salvar já foi embora. Passou. Você viu aí que passou. Não tem mais como ele se salvar. Que ele, o burrão, como a gente tem sorte que esse pessoal é burro, né? O burrão deixou as provas no celular. Agora, se ele delatar, é para tentar salvar a esposa dele, a filha do Vilas Boas e outros aliados aí que ele deve saber que tem conversa. Ele sabe bem melhor do que eu e você. E que a Polícia Federal também deve saber, mas que ainda não foi divulgado. Então prepara. Teremos bombas aí nos próximos dias. A pressão dos familiares, principalmente da esposa do Cid, para falar, cara, abre o bico. Hoje é 300 vezes maior. Como eu queria estar lá na visita que o advogado do Coronel Cid fez para ele hoje. Para quem não sabe, todo dia, 3 da tarde, ele tem direito a uma visitinha do advogado. Eu não sei se é todo dia ou 3 vezes por semana, porque ele tá no estilo. Ele tá num regime aí fechado por tentativa de golpe de Estado. Então não sei se ele tem direito a todos os dias. Mas segunda, quarta e sexta é certeza. Bom, peça aí sua inscrição no canal e seguiremos aí na luta contra essa corja maldita. Falou!